Olá, eu sou a professora Brigitte e hoje eu escolhi para vocês um dos episódios mais interessantes que eu acho da Bíblia, sobre uma mulher que toca nas vestes de Jesus. Mas por que será que esse acontecimento foi algo tão importante assim para estar dentro de um evangelho da Bíblia? Vamos ver? Um dia, Jesus estava indo com os discípulos até a casa de Lázaro. Lázaro era uma pessoa muito importante no templo e a filha dele estava muito doente. Então ele chama Jesus para que ele possa vê-la. E Jesus atende prontamente. Mas no meio do caminho aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Nessa época, Jesus já era uma pessoa famosa, então multidões seguiam Jesus. Dentre essas pessoas, existiam aqueles que reconheciam que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas muita gente ia só por curiosidade, porque ele era praticamente um popstar da época. Todo mundo ouvia falar dele e podia dizer que tinha visto Jesus. Alguns estavam lá na esperança de que Jesus realizasse milagres. Outros iam só pela comida mesmo, porque onde tinha muita gente, às vezes podia rolar uma comida de graça. E quando a gente procura Jesus pelos motivos errados, nem sempre a gente conhece o verdadeiro Jesus. Agora eu vou contar para vocês quem era, junto com Jesus, a protagonista dessa história. O nome dela não é divulgado pela Bíblia, mas nós sabemos que ela era uma pessoa que estava há 12 anos doente. A doença dela era uma doença diferente, ela tinha hemorragias, que eram perdas de sangue. Isso a gente sabe, quando a gente perde sangue, a gente pode ficar muito fraco. E ela estava muito fraca, mas não só de fisicamente, ela estava de espírito também, porque vai tirando as forças. Ela tinha gastado grande parte do dinheiro dela com médicos para tentar curá-la e ela não tinha conseguido. E a pior parte, a parte em que as mulheres, quando elas estavam perdendo sangue, elas não podiam chegar perto de outras pessoas, porque elas eram consideradas impuras. Isso acontece normalmente uma vez por mês com as mulheres, mas naquela época ela estava 12 anos separada da sociedade. E ela estava muito triste com isso. Foi então que ela recebeu uma notícia maravilhosa. Jesus estava indo para curar a filha do amigo. Ia passar por ali. Então ela se encheu de coragem, mas tinha que ser muita coragem. Vou explicar para vocês. Porque lembra que eu falei que ela era considerada impura? Naquela época, elas não podiam ficar perto das pessoas, porque as pessoas acreditavam que pessoas que estavam impuras, quando tocavam em outras, elas podiam deixar todo mundo impuro. Então, ela estava correndo um grande risco de ser descoberta, mas ela foi assim mesmo, porque ela achava que Jesus era a pessoa que ela acreditava ser o Filho de Deus. E essa fé levou com que ela corresse todos os riscos. Ela pensou assim: tem muita gente, ninguém vai perceber se eu tocar pelo menos nas vestes de Jesus. Ela tinha a fé de que isso ia ajudá-la, e foi isso que ela fez. Então algo aconteceu de maravilhoso. Ela sentiu que ela estava curada. E de repente, Jesus parou e perguntou para os discípulos: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos não entenderam nada, porque afinal de contas ele estava no meio de uma multidão, estava todo mundo tocando nele. Ele falou: não, alguém tocou de uma forma diferente, porque eu senti sair de mim a força. E todo mundo falou: como assim, Senhor? Mesmo com muito medo de se revelar, ela poderia ser, inclusive, apedrejada, porque aquilo era considerado um crime. Ela resolve se ajoelhar diante de Jesus. Isso é uma coisa muito importante, porque o judeu, ele só se ajoelha diante do verdadeiro Deus. E ela considerava Jesus assim. Ela se ajoelha diante dele e confessa: fui eu, Senhor. Jesus olha para ela e diz: a sua fé me salvou. Você está curada. Já vou acabar de contar essa história para vocês, mas antes eu queria dizer que, além dos evangelhos de Lucas e de Marcos, essas são as referências de alguns sites que eu peguei essas ideias para vocês.
Espero que vocês tenham gostado dessa história tanto quanto eu, da história dessa mulher tão corajosa que, apesar de tudo e de todos, ela não teve a sua fé abalada. Ela acreditou que Deus ia fazer algo por ela. E ela foi atrás, mesmo sendo considerada uma pessoa não muito bem vista pela sociedade. Jesus estava indo até a casa de Jairo, que era uma pessoa tão importante para a sociedade daquela época. E ela era quem? Ninguém. Mas ela sabia que Deus olhava por ela. Às vezes a gente não se sente tão importante, mas Deus nos chama pelo nome. Ele sabe o que está passando dentro de cada um de nós. Então a gente tem que ter cada vez mais fé e confiar nele. Que vocês tenham uma semana abençoada e que fiquem com ele. Até a próxima!